Eu, por acaso, recebi há pouco tempo uma pessoa aqui que está fazendo o percurso normal, que agora, infelizmente, é normal, do, vamos dizer, aquele ser que se diz psicanalista, mas ele não é, e ele sabe que ele não é, porque ele não tem uma trajetória, mas ele já forma alunos. E ele tem uma pressa enorme em fazer o enchimento da clínica e ter o sucesso profissional. Não é a única pessoa, ele é só um simples exemplo. Então, eu gosto muito do taoísmo. O taoísmo diz que buscar esse tipo de sucesso desta maneira, de modo precipitado, não é favorável. O infortúnio de buscar com pressa vem do fato de pretender demasiado desde o começo. Essa pessoa não tem feijão com arroz garantido ainda para poder sustentar uma posição de fato de ser um chefe de patota, um analista que ensina, que sustém, que suporta. Ele não é o único, ele faz parte de um grupo assim. O problema é que isso acaba depondo contra a psicanálise. E aí todo mundo fala, eu fiz análise, até me ajudou, mas na verdade não fez análise coisa nenhuma, passou por alguém desse tipo de coisa. São pessoas que foram para a faculdade, fizeram um doutorado, fizeram SPA, fizeram um mestrado, e estudam lá o que a professora deles ensinou. E aí eles passam aquilo. E eles vivem disso, é o beabá deles, eles precisam viver disso. Mas acontece que eles não têm envergadura para ir adiante. E isso não é a psicanálise. Isso pode ser uma boa psicologia até. Ele pode ensinar lá algumas coisas. Por acaso essa criatura trocava autores e misturava coisas que não eram exatamente as coisas que ele dizia. Ele dizia que eram justamente da área de domínio dele, absolutamente. Ele citava autores que não faziam parte dessa área de domínio dele. Ele não é o único, mas é importante chamar a atenção para isso. E o taoísmo diz que quem persegue esse tipo de crescimento de modo precipitado acaba perdendo. Essa pressa vem do fato de pretender demasiado desde o começo. O camarada não tem ainda estofo para isso. E ele tem que ter. Ele tem que formar o estofo. Não é hora dele a ensinar. Ele vai ensinar o quê? Ele tem que aprender. Ele ainda tem muito para andar. E aí a pessoa vai aprender com ele, vai aprender menos ainda. Eu dava aula há muitos anos em Niterói, numa faculdade chamada Maria Tereza. E eu vi esse circuito acontecer. Quer dizer, eram alunos fracos que iam para Maria Tereza porque não iam para outro lugar. E aí eles já se sentiam donos da bola e já criavam grupos em Friburgo e não sei onde. E aquilo ia abastardando a psicanálise. A psicanálise não é isso. As pessoas não sabiam ler Freud. As pessoas não sabiam eles não sabiam os modelos freudianos, elas não sabiam a epistemologia do Freud. Elas não sabiam o que era o quê. Elas tinham ouvido uma aula, mas elas já tinham os grupos. Várias pessoas vieram estudar comigo durante muito tempo. Fiz vários grupos de estudo, tive que dissolver todos. Porque mal a pessoa aprendia a primeira tópica, ela montava uma instituiçãozinha num lugar próximo e ela ia dar aula de psicanálise. Isso é completamente irresponsável. Ela pode ensinar a psicanálise, mas ela não pode inventar que ela é uma psicanalista dando formação. E isso abastardou a psicanálise durante anos. Foi por isso que eu me afastei, inclusive.
Nós temos escolas, de fato, verdadeiras de psicanálise. Nós temos a Associação Internacional de Psicanálise, nós temos a Associação Mundial de Psicanálise com as suas afiliadas. Ali, sim, nós temos pessoas com trajetória. E nem todas as que estão ali são psicanalistas e sabem disso, inclusive. São pessoas que aprenderam psicanálise, que são universitários e que ensinam a parte que se ensina na universidade, mas elas não se confundem. Por quê? Porque elas estão debaixo de uma chancela maior, mais potente. Agora, essa situação está ficando complicada. Então, o que acontece? Na dinâmica desse exagero, não é questão de forçar, mas de fôlego. Não se pode esperar uma relação profunda de entrada, pois esta precisa ser cultivada durante muito tempo. Um analista não se faz em 5 minutos, ou porque ele foi para a faculdade, fez o SPA, e aí ele fez um mestrado, e depois... Ele faz muito tempo de divã, ele passa pelas instituições psicanalíticas, ele passa pelas interfaces com essas instituições, pela psiquiatria, ele passa por vários outros lugares, ele apresenta trabalhos públicos, ele é publicado, ele se defronta em congressos e mesas redondas. Esse cara é um analista. Agora, ele teve no colégio, na faculdade, aí ele já virou um professor de psicanálise, e aí você vai atrás. Isso aí é complicado. Isso eu estou botando aqui no mundo psi, porque o mundo psi tem dessas coisas. Lamentavelmente, ele tem dessas coisas. Faz parte do mundo psi essa maluquice. Então, o que acontece? A gente não pode esperar de uma relação profunda de entrada, porque ela precisa ser cultivada durante muito tempo. E ao se impacientar, perde em penetração e muitas vezes se equivoca. Daí uma confusão de misturar textos de pessoas, de livros, sem saber a história, porque não sabe a história daquelas pessoas, não sabe a vinculação delas com quem, com qual linha, de onde elas saíram, coisa nenhuma, não deu tempo. O camarada não teve tempo para sustentar aquilo, para se solidificar. Não é assim, não passou por um divã, não vivenciou uma porção de coisas. E aí diz que é psicanalista, está dando aulas de psicanálise. E isso é que está o errado. Ele podia dizer que está dando aula do que ele aprendeu lá na faculdade. Agora, daí para dizer que ele já está dando grupos de formação e fazendo não sei o quê, isso forma mal. Eu vi isso acontecer em Niterói, quando eu dava aula em Niterói. Eu vi isso acontecer também quando eu estava no campo freudiano, há muito tempo atrás, com esses grupinhos que vinham pedir socorro para aprender. E acabavam de aprender e viravam e já queriam fazer. Tinham mal aprendido um único modelo freudiano, são 9. E não tinham nem aprendido Lacan, mas achavam falar bonito, falar chique, falar errado. Uma opção de bobagens. O significante passou pelo arco-íris, virou atrás, e agora o petit tá, e assim por diante. Isso é péssimo. E ao se impacientar, ele perde a penetração muitas vezes e ele se equivoca. Esse contexto deve ser abordado com suavidade. O verdadeiro querer ocorre num diálogo de maturação de ambas as partes, professores e alunos. Não é nem um professor, Lacan não era um professor, ele era um analista ensinando. Naquela hora que ele ensinava, ele estava no lugar de S2, mas simultaneamente ele era um S1, ele era um A, ele era um S barrado e tinha consciência disso. Freud também, só que não usava essas letras. A mutação para o que os taoístas vão chamar de poder do grande, denota um espaço contraproducente. Então nasce um monte de teses inúteis que não vão levar a nada, orientada por pessoas que jamais
fizeram de fato uma formação verdadeira. A construção duradoura é lenta e se logra através da perseverança, de uma resistência que faz do tempo o ser aliado. Apressar o processo só gera decepção. Agora, quando você muda de jogo, você começa a ter consciência que não pode avançar muito rápida e continuamente, você tem que ter um avanço moderado. Essa revisão cuidadosa dos objetos denota equilíbrio e evita arrependimentos. A alternativa para o que os taoístas vão chamar de preponderância do pequeno comprova a atenção voltada para os detalhes. Quando se deseja que algo perdure, é preciso se andar devagar, ser cauteloso nas minúcias, mesmo se à primeira vista parecem irrelevantes. Para ir longo, tudo se reveste de importância. A gente tem que abrir um conceito, saber o conceito, o que significa aquilo, de onde ele veio. Então, tudo isso tem que ser levado em conta e é preciso que vocês comecem a pensar. Eu, por exemplo, quando eu comecei a minha vida e também fui de uma instituição e também queria ganhar o meu dinheiro, eu ganhava dinheiro fazendo o que eu sabia da minha formação anterior, o que era? Intervenções institucionais. Com este dinheiro é que eu pude arcar com o que eu sou hoje. E não ao contrário, eu não saí vendendo, eu não cheguei no IBRAPS e fui aprender lá um pouquinho de epistemologia auxiliana, bachelardiana e saí vendendo como se eu já fosse analista. Não, as coisas não são assim. E isso é importante que comece a ser levado em conta e respeitado, porque isso está causando uma série de problemas. A gente recebe na clínica pessoas de todos os tipos de doença. E é preciso que a gente saiba o que fazer com essas pessoas. Pacientes com fenômenos psicossomáticos têm que ser resolvidos. Agora, não quer dizer que eles vão ser analisados. Você resolve o problema psicossomático e manda ele embora. Ele vai fazer outra coisa, porque psicanálise ele não tem como fazer. Então, tudo isso tem que ser visto, tem que ser feito um bom diagnóstico. Quando é que você hoje é o petitar? Quando é que você agora usa o nome do pai? A dosagem da angústia, tudo isso é sério. Não é uma coisa de, eu vou ensinar porque eu li, porque o professor disse. Tem que arranjar um trabalho paralelo dentro da área da psicologia que te sustente para que você se aprofunde e cresça. E aí sim, você talvez um dia, porque nem todo mundo que é analisável faz análise, vira um analista. Um analista, ele nasce posicionado, ele não é uma opção. É aí que está a história. Mas aí você tem que saber até a psicanálise para saber o que é um Einstein, para saber o que é você nascer posicionado, para ser analista. E eu nunca imaginei que ia ser analista, nunca, jamais. Eu achava os analistas todos malucos. E acabei entrando nisso. Então, por acaso, houve essa experiência e eu acho importante compartilhar aqui no Mundo Psi. Isso é muito sério e eu estou vendo dentro, sobretudo do Facebook, que me chocou, uma proliferação de cursinhos e isso e aquilo, e isso é que está errado. Isso não é certo. Entendeu? Professora. Quem é sua professora, minha filha? Cadê os artigos em psicanálise que essa sua professora publicou dentro das instituições psicanalíticas? A sua professora teve em que congressos de psicanálise? O que evidentemente ela fez dentro da psicanálise? Então, tudo isso eu queria postar aqui e dizer que eu, por acaso, eu tive um encontro essa semana que me fez levar a buscar dentro do taoísmo, Lacan se sustenta muito no taoísmo, uma resposta para isso. Isso tem que ser resolvido. Isso é uma coisa muito séria. A psicanálise não é uma profissão,
A psicanálise é um sacerdócio, mas ela não é uma profissão, ela não tem CRP. Então, é coisa diferente, é muito diferente. Somos Asclepíades, sim, mas sem CRP. Um beijo para vocês, boa noite, bom carnaval.